O apóstolo falou, eu fui pego pela Covid, irmãos, e Deus me deu o livramento. Eu realmente fiquei preocupado, porque eu usava máscara o tempo de todo, procurei sair pouco de casa, mas há 2 meses atrás comecei a sentir umas coisas estranhas no corpo. A minha esposa falou, acho que é Covid. Eu falei, tá amarrado em nome de Jesus. Irmãos, mas foi difícil. E aí uma tosse, corpo mole, dor de cabeça, e a dor de cabeça foi ficando forte. Eu falei, epa, peraí, agora o negócio está estranho aqui, nunca senti isso. E aí, irmãos, eu fui tomar um café e eu não senti o cheiro do café. Café, não estou sentindo o cheiro, não. Ela falou, nem vem para casa. Vai para o hospital agora. E eu fui para o hospital, cheguei lá, expliquei a situação. Eles fizeram o exame do cotonete e falaram, vai para casa, não sai de casa para nada. Amanhã, tal hora, sai o resultado. E eu fui para casa, minha esposa me trancou no quarto, irmãos. Eu só fiquei um pouco triste, porque eu me lembro quando nós estávamos diante do altar, ela falou que era na pobreza, na riqueza, na doença. Aí eu falei, não entendi. Ela falou, agora. E ainda bem que ela me deu a suíte, apóstolo. Imagina se eu tivesse ficado no sofá, né? E ela foi pro outro quarto com a minha filha, e eu fiquei ali, irmãos, e realmente deu positivo. E eu fiquei guardado ali dentro do quarto por uns dias. Difícil, irmãos. Senti febre, calafrio. Falei, meu Deus. O médico falou, senti falta de ar, vem pro hospital. Eu falei, Jesus. E graças a Deus, depois de uns 10, 12 dias, o Senhor me pôs em pé, firme. E aí eu fiz o exame e já estava imune. Quer dizer, não sei, né? Diz que tem gente pegando de novo, mas Deus é bom. Vamos aplaudir por isso. O apóstolo, agora há pouco, orou aqui, ele falou um pouquinho dos atributos de Deus, que Deus é todo-poderoso, né? Deus é onipotente, todo-poderoso, ele pode tudo. Ele só não faz algumas coisas porque existem princípios que ele criou que regem ele mesmo. Que Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas, antes da palavra vir à boca, Deus já sabe a intenção do coração e o que você iria falar. Também Deus, né, ele é soberano. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, e ele também é soberano. Na sua soberania, a Bíblia diz que ele está no controle de tudo. E até dessa situação, viu, irmãos? Independente se for vontade ou permissão de Deus, o coronavírus, Deus continua no controle, ele não perdeu a mão, não. E uma outra coisa que Deus é, que pouco nós falamos, é que Deus é transcendente. Deus já foi lá na história do ano 2030 e já voltou, já sabe e já preparou bênçãos para a tua vida dentro de uma permissão de um livre-arbítrio. Amém? É um pouquinho complexo, mas é bíblico. E nessa transcendência, Deus, nesse exato momento, se Ele quiser, no seu kairós, não no nosso cromos, mas no seu kairós, no seu tempo, Ele está vendo Moisés abrir o mar vermelho e olhando e falando, oh, Moisés abrindo o mar. E daqui a pouco Ele vai até a cruz de Cristo, Ele vê Cristo morrendo e sendo ressuscitado e glorificado. Em outras palavras, Ele é o Senhor do tempo. É esse Deus que nós servimos. E por isso estamos aqui nesta noite, como o apóstolo falou. Estamos aqui hoje para meditar no Senhor, na Tua palavra, através da adoração, da dança, através das artes, através da própria palavra. E por isso vamos aplaudir a Ele, toda a honra. Irmãos, eu quero vos trazer hoje
pela graça do Senhor, uma palavra. É uma palavra que Deus colocou no meu coração por esses dias. E hoje eu pensei muito o que eu poderia ministrar. Eu confesso para vocês com toda humildade. Eu tenho prazer de sentar, de pegar as minhas Bíblias de estudo, como eu sei que o apóstolo Adilson também tem, e ficar ali horas, sabe, irmãos? Porque eu entendo uma coisa. Esses dias eu conversei e falei com os adoradores da nossa igreja o seguinte: a adoração não é só o momento do culto. Você sabe aonde começa a verdadeira adoração? No ensaio. Na verdade, não existe ensaio. Você já está adorando. E para nós, pastores, eu penso a mesma coisa. A palavra não vai ser ministrada agora. Ela começou lá, né? Na sexta, no sábado, no domingo. Deus começou a ministrar o meu coração. O culto começou lá. Aqui eu vou explanar o que o Espírito Santo me deu a semana toda. Ainda que algumas igrejas mais radicais dizem que cuidado com a comida requentada, tem que ser na hora. Tem até igrejas tão radicais que falam assim: não, Deus tem que falar na hora. Vamos abrir a Bíblia aqui agora, irmãos, em nome de Jesus. Caiu aqui, ó. Amém, vamos ler. É aqui que Deus vai falar. E, biblicamente dizendo, não é bem assim, né, irmãos? Nós sabemos que a palavra virá à boca se você tiver conhecimento e o Espírito Santo vai se manifestar. Jesus treinou os apóstolos por muitos dias. Dias não, anos. E Pedro, quando abriu a boca, cheio do Espírito Santo, ele falou do conhecimento que ele sabia, não apenas de coisas novas. Ele tinha ouvido de Jesus, já tinha ouvido muitas coisas. E hoje eu quero falar em Romanos 12. Quero ser bem pontual e também intencional com vocês hoje aqui. Eu não sei tudo que foi falado aqui nessa jornada que vocês fizeram, mas eu sei de uma coisa, irmãos: Deus sabe, Ele vai colocar a palavra correta aqui no meu coração, na minha mente, e pela minha boca vocês serão tocados, e eu também sairei daqui mais cheio e também mais pleno, né? Não no sentido total, mas nesta busca da plenitude. E eu quero partir daqui simplesmente porque eu achei esse versículo interessante para iniciar. E também, não sei quantos sabem, eu gosto de Romanos. Inclusive, os teólogos dizem que se nós não tivéssemos os 4 evangelhos, o livro de Romanos, nós já estaríamos muito bem. E talvez eu não concordo plenamente, porque o evangelho a gente vê Jesus em ação, né? Mas Romanos mostra toda esta ação de uma forma explanada e até teológica. Porém, o capítulo 12, versículo 1, diz assim, o 1 e o 2, que pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. E assim experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Vamos aplaudir pela palavra, vamos? Eu sei que nós vivemos um tempo muito diferente e é comum que isso aconteça. Cada geração traz consigo novas realidades, olhares, visões, prismas. E uma coisa que Deus tem ministrado ao meu coração é que nós temos que estar conectados com a nossa realidade, com o nosso contexto, como igreja, como pessoa, e esta mensagem parece que ela realmente, como a Bíblia diz, né, que a palavra de Deus é viva e eficaz, parece que ela salta-me aos olhos literalmente como viva, porque quando o escritor aqui aos Romanos
ele inicia o capítulo 12 para nós aqui, ele está rogando, ele está pedindo, e ele está sendo, irmãos, bem claro, dizendo, pela compaixão de Deus, ele está apelando à compaixão de Deus, falando para que os romanos, e não apenas os romanos, mas sabemos que a palavra de Deus, ela continua viva e eficaz por nosso tempo, e ele diz, apresente o seu corpo em sacrifício a Deus, porque hoje nós estamos nesta época que Jesus inaugurou a graça, né, irmãos? Hoje nós não sacrificamos mais animais, não precisamos mais de sacerdotes como antigamente havia no templo, lá construído por Moisés no deserto e depois construído literalmente por Salomão, enfim. E é interessante que para Deus se manifestar naquela época de Moisés, de Salomão, enfim, havia necessidade de sacrifício de um animal para que Deus se manifestasse, para que Deus se agradasse do homem, viesse perdoar, enfim, e sabemos que o sangue trazia uma certa redenção provisória, porém, em Cristo, nós hoje temos a redenção plena, aleluia. Quem está em Cristo aqui? Deixa eu ver. Em Cristo nós temos essa redenção plena para a nossa vida. Então ele diz, ofereça o seu corpo em sacrifício, o que é o nosso culto racional. Irmãos, eu gosto dessa parte porque o culto é racional, não é irracional. O culto é isso aqui que nós estamos fazendo, cantando, adorando, sabendo o que estamos fazendo e fazendo a coisa certa, não tem nenhum paranormal aqui, ainda que o Espírito Santo traz o sobrenatural, não confunda, né? O sobrenatural é o que o apóstolo já orou aqui dizendo, vai acontecer milagre, mesmo que ninguém falar, enquanto você estiver indo para sua casa, o milagre já vai estar acontecendo também, tudo é possível ao que crê no poder do nome de Jesus. E como eu não vou ficar nesse texto, eu vou partir para um contexto aqui, eu vou para o versículo 2 e aí ele faz um outro apelo. Ele diz, não sede conformados. O conformismo não pode fazer parte do cristão. No sentido de que eu já vi pastores e líderes até falando, mas é assim mesmo, não tem como, irmãos, mas peraí, a Bíblia diz que pode. A Bíblia mostra a transformação. A Bíblia diz que sim. Por que eu vou ter que me conformar com circunstâncias, seja essas circunstâncias? Então, ele diz, não sede conformados com este mundo, mas sede o quê? Transformados. Esta transformação, por vezes, não acontece do dia para a noite, mas ela pode ser, nesse processo, ela vai acontecer, seja qual for. Eu não estou pontuando aqui essa transformação. E apóstolo Adilson, olha que me chama a atenção, a Bíblia fala que é pela renovação do vosso entendimento. Irmãos, o Senhor está falando de mudança de mente, né? Conhecido como essa metamorfose, essa transformação mesmo. Deus espera que nós venhamos ser transformados. E continuando ele diz, para que experimenteis, aqui dá uma mensagem para 1 hora, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui está falando de coisas que Deus tem para nós e que Ele quer de nós ao mesmo tempo, porque está falando de vontade. É muito fácil. É só você consultar o seu coração aí agora que você já vai me dizer quais são as suas vontades. Mas poucas vezes nós nos perguntamos qual é a vontade de Deus para nós. Se é isso mesmo que Ele quer para nós. E diante desse texto, eu entro num contexto de o seguinte, irmãos. O mundo de hoje não é o mundo que Paulo viveu. A gente sabe disso. Hoje nem é chamado mais de mundo moderno, é pós-modernidade, é a palavra que está aí nas faculdades, na boca dos alunos ali. E hoje nós estamos diante de tantas coisas que como que nós vamos encarar um texto desse que
mesmo sendo de uma cultura, de uma época diferente, de uma cultura diferente, de mais de 2000 anos atrás praticamente, e como contextualizar, dizendo, Senhor, como assim apresentar o meu corpo em sacrifício, não me conformar com este mundo, e o mundo aqui, leia-se literalmente, este mundo maligno que tem eclipsado as pessoas, em outras palavras, obscurecendo o coração delas, para que elas não enxerguem a Deus. Tem cegado as pessoas, e nós como cristãos, nós temos que ser diferentes, nós temos que fazer a diferença nesse tempo, mesmo diante de tantas situações, paradigmas que nós temos que quebrar. Como diz o Tim Keller, que é um pastor que eu tenho me espelhado nele no sentido teológico, bíblico, acho muito interessante ele falar que nós temos que estar neste mundo, olhando para ele, não sendo dele, vivendo no reino de Deus, e ao mesmo tempo você não pode se conformar com aquilo, e você precisa de alguma maneira, usando, claro, justamente pelo Espírito Santo de Deus, você tendo ferramentas para tentar mudar essas pessoas e tentar mudar esse mundo. E aí eu olho para esse texto e penso, Senhor, nos ajude, porque o final aqui do versículo 2 o que nós precisamos de tudo isso, no sentido de transformar essa renovação do nosso entendimento, porque isso vai ser bom e vai fazer-nos experimentar uma coisa muito boa, uma coisa muito agradável e uma coisa perfeita. Levante a sua mão, é profético isso aqui. O homem não pode te oferecer isso. A Bíblia diz que provai e vede que o Senhor é bom. Ele pode te oferecer isso. A Bíblia diz, irmãos, sobre o que é agradável. E o Senhor, Ele é o Deus que busca de todas as maneiras fazer que esse homem viva e tenha essa vida agradável, no sentido de que, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas a Bíblia diz que ele veio para dar vida e vida em abundância. Isso fala de coisas boas. E por fim, esta coisa perfeita que nós não podemos ver, nós não podemos enxergar. Como que você olha para o teu irmão agora? Como entender a perfeição humana ou qualquer coisa parecida, mas olhando para as coisas de Deus? Levante a sua mão, que estão fixas nas suas mãos, sobre esse controle dele ainda nós podemos ver a perfeita vontade dele. Eu sempre digo na Renove Vida que, uma vez, a gente tem um slogan lá que nós usamos há algum tempo, a gente fala assim que, nós dizemos assim, nós somos uma igreja saudável. E uma vez uma pessoa, crítico tem em todo lugar, né? Até eu sou um deles, mas a pessoa falou assim, essa igreja Renove Vida, falando que é igreja saudável, não existe igreja saudável. Opa, peraí. Eu não disse que era perfeita. Eu disse saudável. Eu não falei de perfeição. Existe família perfeita, gente? Mas existe família saudável, viu? Existe sim. E esta igreja, eu creio que é saudável. Se não for, será. Porque esta é a vontade de Deus. Amém? Afinal de contas, foi para isso que o Senhor Jesus veio, né? Para levar sobre si todo tipo de dor. É claro que aqui tem um contexto muito grande, mas eu estou falando no sentido de nos fazer saudável. Ora, irmãos, e nessa época tão difícil, nós estamos diante de alguns dilemas, vamos dizer assim. Apóstolo Adilson, esses dilemas, para eu entrar aqui na parte importante de mostrar para vocês algumas coisas interessantes, é que hoje nós vivemos uma época muito difícil de lidar. E é por isso que a Bíblia contextualiza com esse texto, dizendo que nós não podemos nos conformar. E nos conformar com o quê? Já existe muita gente conformada com muita coisa. Hoje nós temos muitos ismos que nos fazem literalmente nos conformar, e claro que nós não podemos, mas muitos já estão se curvando. Existe o hedonismo, não sei quantos já ouviram falar aqui, que às vezes não é
não é colocado um holofote dizendo hedonismo, mas o hedonismo deste mundo está dizendo o quê? Que você precisa sentir prazer, é a busca do prazer a qualquer custo. E como lidar diante disso? Porque os jovens estão vendo isso na televisão, eles estão sendo alimentados nas faculdades. Nos Estados Unidos já foi feita pesquisa onde os jovens, quando vão para a faculdade, se afastam de Deus. Aqui também não é diferente, porque lá eles escutam os mestres deles, que são até mais inteligentes que os nossos pastores. Eu estou falando de inteligência humana, tá bom? E aí você encontra outro ismo, que é justamente o relativismo, porque tudo é relativo. Cada um tem uma visão. Apóstolo, essa é a sua visão. Mas a minha visão é esta. É muito relativo. E o relativismo também entrou no mundo. E como falar isso? E como explicar isso agora? Né? Porque tem um líder aí que é filósofo, ou fez filosofia depois de pastor, e é um pouco inteligente, e ele começa a falar, é muito relativo esse negócio. E os jovens estão escutando. Falei, agora, eu escuto o Adilson, o Alfredo, ou aquele, mas aquele lá é bem inteligente. E ele está falando que é legal, que não tem problema nenhum isso aqui. Qual o problema disso aqui? Está se tornando relativo. É claro que eu estou contextualizando com a cristandade, mas... E um monte de ismo, egocentrismo. Paulo profetizou sobre isso a Timóteo, que o homem só ia olhar para si mesmo. O capitalismo, não preciso falar, só pensa em dinheiro, trabalho, enfim. E por fim, o humanismo e o outro ismo, universalismo. Depois vocês buscam esses ismos aí, que vocês vão se assustar um pouquinho. Os jovens estão ouvindo isso nesta época, e nós estamos também, mas nós não estamos conseguindo contextualizar. Voltando ao texto, não sede conformados com este mundo. Vou falar do universalismo para entrar aqui. Irmãos, um monte de pastores já estão falando que igrejas, religiões, que Deus está nessas religiões e vai salvar essas pessoas. E, na verdade, possivelmente ele vai salvar todo mundo. E se for assim, irmãos, eu não concordo, não. E teologicamente dizendo, a gente não vê bem isso. A Bíblia não fala que nós temos que pagar o preço para ir para o céu. Porque Jesus já pagou. Ele gritou lá, tetelestai. Está consumado, paguei o preço. Mas eu preciso me colocar à disposição da graça salvadora de Deus. E permanecer nela através de Cristo que morreu na cruz. Então, e agora, um grosso modo, vamos dizer assim, diante toda essa situação, da mensagem de Paulo que ele começou a escrever aos romanos, né? Como entender nosso lugar no mundo, igreja? E como entender tudo isso? E aí, irmãos, não tem como você pensar nisso se você não começar pelo começo. Se você não começar pelo começo da humanidade. Lá no Éden, no jardim de Deus, plantado pelo Senhor, ele colocou lá quem? Adão e Eva. Gênesis 1, 27. Você se lembra o que o Senhor fez lá? Ele cria o homem. E ele cria o homem a quem? A sua imagem e a sua semelhança. Em outras palavras, nós somos parecidos com Deus. Alguns dizem que nós somos uma cópia, a imagem de Deus. Porém, olhando para o mundo de hoje, voltando para o Éden, e pensando no que Paulo falou, como nesta época, neste tempo, entender o nosso lugar aqui e viver o que Deus tem para nós. E o ser humano, irmãos, que tem esta aparência de Deus, já nem tanto mais, porque eu sempre falo de 3 coisas importantes. Primeiro, a forma. Diga comigo, forma. Diga um pouco mais alto, forma. Deforma. E reforma. O que aconteceu no Éden? O homem foi feito à imagem, à forma. Ele tinha um modelo perfeito. Não era só saudável. Eu entendo que era perfeito. Porque o homem falava com Deus todo dia. Digo, Deus do dia.
Imagine, todo dia Deus se manifestar aos seus filhos. Então, naquele momento, isto é, o homem, ele tinha uma forma. E qual era a forma? Aqui, Gênesis 1, 27. Criado à sua imagem, à sua semelhança, isto é, o homem, ele de fato, ele tinha as características de Deus, ele tinha a forma de Deus, nesse sentido, é claro, não pleno, melhor dizendo, porque o homem não tinha toda essa capacidade, e até porque Satanás, enganando Eva, falou, olha, se você fizer assim, comer assim, ao contrário, como Deus, e isso não é verdade, o inimigo mentiu a Eva. Enfim, irmãos, e o que eu vejo? Quando Adão e Eva comem o fruto, a queda acontece e eles se deformam. Eles estão agora o quê? Deformados. Deformado em quê, apóstolo Alfredo? Em tudo. Não na sua totalidade, alguns líderes teólogos acreditam. Porque tem algumas coisas que nós ainda mantemos. O senso, por exemplo, do certo e do errado, a gente percebe isso. Que em qualquer parte do mundo, qualquer pessoa que faça coisas erradas, mesmo que ele, no fundo, ele sabe que ele não deveria ter feito aquilo, porque ele tem esse senso de que a bondade deveria habitar nele. E a bondade provém de Deus e veio até o homem. Deformou um monte de coisa no homem, entre elas o caráter do homem. Vede logo após o que acontece com Caim e com Abel? 2 irmãos, primeiro homicídio. Filhos de Adão e Eva, poxa, não poderia ser na 5ª geração, na primeira. 2 irmãos, Caim, Abel. E aí começa a corrupção humana, a soberba, as mentiras, as murmurações, as infidelidades, os pecados só tendem a aumentar. O homem deformado. Deus olha para o mundo, não vê um justo sequer. E aí já tem na história do Senhor, digo, na linha do tempo da história, Deus já tinha preparado o Redentor para a reforma. Você sabia que você está sendo reformado e nem sabia? Agora você já sabe. Essa foi boa, redundante aqui. Nós estamos sendo reformados para sermos um dia novamente perfeitos, para chegarmos à plenitude, conforme diz em Efésios 4, a plenitude do Filho de Deus. E o Espírito Santo, irmãos, me trouxe aqui nesta noite para dizer para você que esta reforma que Deus está trazendo sobre a tua vida vai trazer consigo coisas maravilhosas, vai trazer consigo e já está trazendo testemunhos abundantes na tua vida. Eu ainda dizia esses dias, enquanto ministrava ali na nossa igreja sede, que uma coisa que me preocupa é quando você encontra um cristão, um evangélico, e fala assim, tudo bem, ele fala tudo. Você fala, poxa, faz tempo que eu não vejo fulano, que você tem contato com ele, já tem uns 10 anos. E ele está do mesmo jeitinho. Está do mesmo jeito? Tá. Cristão, como assim do mesmo jeito? Nós somos transformados de glória em glória. Você hoje tem que sair daqui melhor do que você é. Em Cristo Jesus, você está sendo reformado. E eu creio, levante a sua mão, porque é profético que eu vou dizer, irmãos. Em nome de Jesus, quando nós aceitamos a Cristo, recebemos a Cristo, sabe o que aconteceu nesse momento? Nós começamos a ser vivificados, nós começamos a ser reformados, nós começamos a ser regenerados, nós começamos a ser santificados. Nós não temos nenhum poder para isso, mas pelo nome santo de Jesus nós estamos sendo transformados. E aqui eu quero deixar para vocês 3 coisas interessantes para eu concluir essa palavra. Eu entendo que, partindo de Paulo, falando sobre a nossa mente, sobre nós não nos conformarmos e fazer a vontade de Deus, nós devemos entender que existem algumas lições da vida cristã, vamos usar essa palavra, que nos fala desta integridade da vida que Deus quer nos desse ser íntegro que Deus quer nos tornar de novo.
não só apenas dentro do que o de todas as áreas da nossa vida. Mas entender que é uma integralidade espiritual, espiritual. Porque, de fato, Deus as áreas da nossa vida. Eu discordo quando eu vejo cristãos falando que Deus se preocupa só com a finança, Deus se preocupa mais com a família. Inclusive já existe muitas igrejas assim, né? Aqui é a igreja da família e o jovem parece que não se sente aceito. Como assim? Da família, mas assim. E o jovem? Não, família casais. Ah, não, é família casais ou é família total? Não, é casal. Ah, então tá bom. Ah, aqui é a igreja do jovem. Do jovem, aí chega uma pessoa com cabelo branco igual do apóstolo Adilson. Adilson, só Deus na tua vida, meu filho. Peraí, poxa, eu não estou me sentindo bem aqui. A igreja é para todos. Deus toca em tudo. Deus toca em todos. Esta é a vontade de Deus. Eu me lembro que eu fui para os Estados Unidos e um amigo meu falou assim: ô rapaz, lá no Brasil me falaram de uma igreja que tem aqui muito boa. Vamos lá, igreja de negros. Eu falei, igreja de negros? Ele falou, Eu falei, mas não tem branco? Eu falei, acho que não. Eu falei, não entendi. Não, porque realmente eu sei que uns anos atrás, né, tinha toda aquela situação racista. Eu falei, peraí, mas, poxa, e aí? Entra branco? Ele falou, rapaz, não sei dizer, eu acho que entra. Eu acho que pode. Eu falei, acho que sim. É claro que eu sei, estou falando ali brincando, mas de fato, às vezes assusta. E quando eu olho para Cristo, eu vejo que ele vem para reformar e tocar em todas as áreas da nossa vida. E existem algumas lições cristãs, e são 3 que eu quero compartilhar com vocês, que nos leva a essa integralidade, e que o fim dela culmina na espiritualidade plena. E Deus falou comigo o seguinte: devemos entender, primeira coisa, que Deus quer promover, e Ele vai promover, se você permitir, o que eu chamo aqui de justamente desta transformação, que passa justamente por isso, para alcançar o ser integral. Quando eu falo ser integral, irmãos, eu não sei o que vocês pensam, mas eu já preguei sobre igreja integral, mas quando eu falo do ser integral, eu entendo que é uma coisa equilibrada, é um algo espiritual, é um algo que passa até pelo fruto do Espírito mesmo ali, e nos mostra que não só o nosso corpo, mas também a nossa alma e o nosso espírito é visitado. Porque por vezes nós encontramos cristãos que estão sofrendo ainda em alma, em angústia, em dor, o seu espírito ainda não foi recriado, vamos dizer assim, usando uma fala teológica. Em outras palavras, nós precisamos permitir que Deus venha promover em nós esta transformação. E eu não estou falando de mudanças, porque eu já fui religioso, desde criança eu sou cristão, tá, irmãos? Eu fui criado na igreja, e eu fui de uma igreja muito religiosa. E a igreja, por vezes, quando ela é religiosa, ela fala muito sobre mudança e pouco sobre transformação. A mudança, pegando a lembrança de Cristo, eu penso na mudança assim, como a água. A água, ela pode ser mudada em quê, irmãos? Ela pode ser suja. O que mais podemos mudar na água? A cor. Ela pode ser gasosa. A água, ela pode, esta forma, de água que está aqui, por exemplo, diante de mim, de diversas maneiras, ela pode ser tratada e mudada. Então, eu quero uma água quente. Eu quero uma água fria, gelada. São mudanças. E como se entende a transformação? Jesus transformou a água em... Isso é transformação. O cristão, ele não tem que ser mudado, ele tem que ser transformado. E assim eu entendo que é Deus que vai promover esta transformação, se eu permitir. Eu preciso entender isso. Desde tentando fazer isso com o homem, poucos têm permitido.
Porém, hoje eu digo a você aqui que você comece a permitir agora Deus transformar você uma água em vinho, que você seja transformado. É claro que Jesus fez isso de um minuto para o outro, mas se você permitir, de uma forma até processual, você vai ver o quanto Deus vai transformar a tua vida. Pode aplaudir por isso. Segundo ponto que eu quero compartilhar é que cabe a nós exercitar esta busca pela reforma também. Porque nós temos um problema, talvez na maioria da cristandade aqui no Brasil, que é nós gostamos muito de atribuir a Deus tudo, no sentido de receber, de viver. Irmãos, nós não encontramos Jesus e Deus fazendo tudo. Ele pode, e se quiser, ele vai. Mas observe que Jesus disse o quê? Vinde a mim. A maioria de nós temos que fazer isso, o que é estudar os nossos passos. Achegai-vos a mim. Esta busca de exercitar algo, e aí entra o caráter, é isso que eu quero vos dizer. Exercitar o quê? Vamos trabalhar o caráter e os valores cristãos. Tem gente que nem gosta de falar isso, misericórdia. Fala da bênção da vitória, que Jesus vai nos encher aqui agora de muita coisa boa. Isso é verdade, ele vai fazer. Eu vou falar sobre isso já já. Porém, de fato, nós precisamos nos apossar dos princípios estabelecidos por Deus e entender que isso se nós nos apossarmos disso e exercitar e buscar o caráter de Cristo, porque essa é a vontade de Deus, para que possamos ser plenos, e valorizarmos aquilo que não é só princípio, mas está dentro desses valores cristãos que a Bíblia nos expõe, e desta forma, apóstolo Adilson, o que nós vamos ver? Nós vamos ver o trabalhar de Deus na nossa vida, e nós vamos ver o que? Vou até falar, outros verão esta nossa transformação, porque nós estamos exercitando. Não estou esperando Deus fazer tudo. Eu tenho que me colocar à disposição de Deus. Vamos pegar o Paulo de novo. Paulo está lá, perseguindo a igreja, cai por terra no caminho, escuta uma voz e um clarão. Você está me perseguindo. Ele diz, espera aí, quem és tu? Eu estou perseguindo a seita do caminho, mas não sei quem é o Senhor. Eu sou Jesus. Olha como Deus tratou com Paulo. Vamos pegar Pedro. Quem era Pedro? Olha como Jesus tratou com Pedro. Olha o processo de transformação. Olha Jesus fazendo com que Pedro venha exercitar aquilo que para o próprio Jesus já estava demonstrando que era o caráter e o valor cristão. Pedro queria resolver as coisas na espada. Aí você vê Jesus lá antes da sessão dele, ele diz, Pedro, você me ama? Olha Jesus querendo exercitar esse princípio em Pedro. Você me ama, Pedro? Cadê? O que eu falei para vocês? Por que vocês não estão pregando? Vocês estão pescando? Você não era pescador de homens e não de peixe mais? Irmãos, eu entendo que cabe a nós, apóstolo Adilson, exercitar esta busca para que possamos ter esse caráter, esse valor, os princípios bíblicos. E Deus não espera que simplesmente num ato de mágica, vamos usar assim, até uma palavra estranha para nós cristãos, isto venha acontecer em nossa vida. Nós temos que exercitar. É por isso que há 10 anos atrás eu era um outro homem, e hoje eu quero acreditar, eu escuto as pessoas dizerem que eu melhorei. A mesma coisa deveria ser o apóstolo Adilson, você, o Paulo, o Pedro, não interessa quem, irmãos, porque esta é a vontade de Deus, que nós venhamos ser transformados, que nós venhamos passar a entender mais a nossa responsabilidade de exercitar tudo, inclusive a nossa própria fé.
Eu fico tão triste quando termina o culto, vem uma pessoa falar para mim: apóstolo, ora por mim que eu estou fraco na fé. Ei, psiu. É uma ceia. A luta está grande. Exercita a tua fé. Exercita a tua fé. Que fé Paulo tinha quando ele escreveu a Timóteo dizendo: já estou sendo oferecido, estou já preparado já. Eu combati o bom combate, já acabei a carreira e guardei o quê? A fé. Ele exercitou e guardou. Ora, Igreja de Jesus Cristo, tudo isso, nós podemos até usar uma palavra aqui, né, que ela é muito ampla, a mordomia. Nós temos que ser mordomos da nossa própria vida cristã também. Não esperar só o pastor cuidar de nós, ainda que ele tenha esse dever, sim. Não esperar apenas alguém orar por nós, mas nós também temos que orar. Não esperar apenas o pastor dizer o que é certo ou o que é errado. Leia a Bíblia, que lá está escrito. Agora eu não preciso mais do pastor. Não, também não é verdade. A Bíblia diz: não deixei-vos de congregar. Tudo num contexto bíblico cristão. Então, esses tempos eu estava pregando para os jovens, e eu estava dizendo o seguinte: quem são os jovens cristãos de hoje? A Bíblia diz que João escreveu dizendo: vocês são fortes. Meu Deus, João! Porque o que nós temos mais visto são jovens fracos. Cai assim, ó. Não precisa nem a tentação aparecer. Ele fala: meu pai, eu acho que eu já vou caindo. E isso não deveria. Mas também eu tenho visto jovens fortes, que têm se entregado o seu coração integralmente a Deus. E têm falado: Senhor, me usa. Na mídia a gente vê isso. Tem homens e mulheres que têm se permitido. Irmãos, mas o que Jesus nos disse? Que nós somos o quê? O sal e a luz. O sal da terra. Vocês já ouviram isso dezenas de vezes. O sal é tempero. Vamos colocar, dá gosto, né, irmão? Dá gosto de ver. Sabe quando você dá gosto de ver o cristão? Esse aí tem valor. Esse aí tem caráter. Eu já passei vergonha uma vez que eu fui alugar um salão para a nossa igreja. Eu falei: gostei do salão, vou ficar. Ele falou: eu esqueci, para que mesmo? Para a igreja. Ele falou: você está doido, vamos embora. Mas por quê? Não, a igreja não paga. Como assim a igreja não paga? A nossa igreja paga. Então, mas uma igreja já alugou um salão meu e não paga. O pastor não pagou, melhor dizendo. E ainda demorou aqui uns 4 meses para entregar o salão todo arrebentado. Posso falar? Não sei se o pastor tinha carro. Venda o seu carro e paga o aluguel, pastor. Comprometimento tem que ser cumprido. Por isso que a Bíblia diz. O caráter do cristão, eu acho que é tudo, irmãos. Levanta a sua mão, deixa eu ver quem é de Deus aqui. Você é de Deus? O caráter do cristão é tudo, nesse sentido aqui. O dia que vocês alcançar, o dia que nós alcançarmos esse status, desse caráter, não precisa chegar à plenitude de Cristo, não. As pessoas não vão nem perguntar que você é cristão. Eles vão ver Deus na tua vida e depois, quando eles descobrirem, eles vão falar: meu, o que é isso? Porque eu acho que a minha vida não é pautada apenas porque eu estou com uma camiseta dizendo Jesus salve, e a pessoa fala: deve ser evangélico. Ou porque eu estou lá em algum lugar e acontece alguma coisa e eu falo: está amarrado em nome de Jesus. É evangélico. Mas não, a pessoa olhar para você, conversar com você, você não falar nada de Deus para ela, calma, porque tudo tem o seu tempo, depende de onde você estiver. Você pode ser missional, mas calma. Eu estava fazendo um negócio com um cara, já tinha uns meses, eu acho que eu contei isso para o apóstolo. E em um dado momento, depois de alguns meses, eu estou conversando com ele, não sei o que, entrou no assunto de igreja. Eu falei: sim, eu sou pastor, né? Eu sou apóstolo da igreja. Você é evangélico? Falei: sou. Rapaz, puxa vida, eu vi um jeito assim de você, mas todo evangélico que eu conheço é diferente. Eles ficam falando um monte de coisa do céu, do inferno, não sei o quê. E às vezes,
a sua forma de viver e de caráter, quando a pessoa descobrir que você é evangélico, ele vai começar a ter a visão diferente de evangélico que nós temos aqui, às vezes, no Brasil, irmão. Alguém já passou por uma experiência estranha assim? Hã? Sabe o que eu estou dizendo? Porque tem gente que fica até com medo. Se você falar antes que é evangélico, vou fazer um negócio com esse cara, não. E de fato, passa pelo caráter cristão. E aí, para eu terminar aqui, queridos, nós temos que ter essa consciência, nós temos que buscar tudo isso, e o caráter passa por um monte de coisa, entre elas a ética cristã, que é outra coisa que a gente não vê muito por aqui no Brasil, né, infelizmente, e não só no Brasil, nas igrejas, mas em qualquer lugar. E o que me assusta, e eu vou terminar com isso, é que nós precisamos entender uma coisa, que em Deus nós temos uma responsabilidade. E aí recai sobre mim, sobre você, sobre todos nós isso. A responsabilidade de entender que nós somos vocacionados. Que nós precisamos não apenas ser transformados, mas nós precisamos nos revestir para transformar outras pessoas. Discipular outras pessoas. Porque eu não preciso só buscar uma vida abundante, vida profissional, financeira para mim. Eu preciso entender que se eu fizer o que o Cristo pediu, Ele já vai me abençoar e já estou abençoado com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Você que está aqui nesta noite, e eu termino com essas palavras, você que está aqui hoje, Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te regenerou, Deus te preparou, e agora Deus está reformando você e te enchendo do Espírito Santo para você ter um caráter cristão e você entender que você tem que estar pronto a ter uma vida missional. O que significa isso? Missão. Nós não estamos em uma colônia de férias. Ai, que gostoso esse mundo aqui. Você está enganado. Aqui não é colônia de férias, não. Aqui é uma passagem e nós estamos sendo provados para ser aprovado. E você não é... Antigamente o conceito missionário era assim, né? Você pegava a pessoa e falava, ó, vai lá para a África fazer missão. Ah, eu quero ser missionário, quero ser missionário. Era legal, gostoso, ainda é. Aí... Com o passar de muitos anos, já não tinha mais lugar para missionário na África, né? Porque todo mundo ia para a África. Passou-se mais um tempo, muitas igrejas na África surgiram. Inclusive, tem muitas igrejas hoje lá, graças a Deus. Ah, vamos para o Oriente Médio, missionários. E aí, há uns 10 anos atrás, surgiu um conceito novo. Inclusive, o Tim Keller difunde bem esse conceito, que é o conceito missional. Que não é o missionário que vai à África ou que vai nos ribeirinhos lá no Amazonas. Mas o conceito missional, que você é um ser missional e você, aonde estiver, você foi colocado ali, geograficamente dizendo até, porque Deus vai te usar ali, mesmo sem ninguém ver. Por que eu vou fazer missão na África se o vizinho de porta da frente meu nunca ouviu falar de Jesus? Olha! Entra no elevador. Boa noite. Boa noite. Eu comecei a ser mais intencional, irmãos. Peraí. Esse dia eu estava conversando com um rapaz e daqui a pouco ele virou para mim e falou assim, então, eu sou salva-vidas. Eu falei, que legal, você é guarda-vidas? Ele falou, sou. Legal, eu falei, rapaz, aí falando, aí eu falei, rapaz, você acredita? Eu já sofri um acidente no mar. Aí ele, sério? Eu falei, sim. E foi, sabe aonde? Na minha lua de mel. Aí ele, você tá brincando? Na lua de mel? Eu falei, sim. Ele falou, aonde? Eu falei, em Fernando de Noronha. Ele falou, não, por favor. Ó, morrer afogado na rua lua de mel. Em Fernando de Noronha, ninguém merece. Aí eu virei para ele e falei, é verdade. Eu falei, sabe o que aconteceu? Ele não sabia que eu era evangélico até aí. Assim, irmão, conheci o cara ali, tô conversando em 10 minutos, Adilson. Aí ele vira para mim e fala assim, e como você saiu dessa? Tinha alguém? Tinha guarda-viva? Eu falei, não, Noronha naquela época não tem nada, irmão. Tava eu e minha esposa só.
Chegamos, descemos do avião, igual doido. Vou conhecer Noronha, vou para a praia. Entrei, pulei, senti algo me puxando por baixo, eu sei que foi espiritual. E minha esposa viu que eu estava afogando, só ela, não tinha ninguém. E aí a água me levou para longe. Aí eu contei para ele. A água me levou, me puxou o mar, era mar aberto. Ele, mar aberto, pai, é terrível. E o cara sabe tudo, né? Daqui a pouco ele falou, me conta, fala aí como vocês... Eu falei, cara, eu bati com meus joelhos em uma pedra. Aí ele olhou para mim, ficou esperando eu terminar. Eu falei, quando eu bati os joelhos na pedra, eu lembrei que desde criança eu ouvi o pastor da minha igreja dizer, Jesus é a rocha. Aí ele olhou para mim assim, falou, como que é esse negócio? Olha a oportunidade de ser missional. E se eu chegasse lá, olha, é o seguinte, você precisa aceitar Jesus, viu? Sabia que existe o inferno e lá o bicho nunca morre, o fogo nunca apaga? O cara ia olhar para mim e falar, Deus que medo, sai de perto de mim. E às vezes nós queremos muita coisa, bênção, vitória, e nós não entendemos que nós estamos sendo transformados para isso, apóstolo Adilson, para transformar outras vidas. Irmãos, quantas vidas você já transformou? Quantas pessoas você já levou a Cristo? Você já falou de Jesus hoje para alguém? A gente fala de tantas coisas. Eu sei que é o último dia dessa jornada, mas eu quero dizer para você, levante a sua mão, você é missional, você é apostólico, você é vocacionado a transformar vidas, e o Senhor está dizendo hoje, você para mim é um agente de transformação. Mais uma vez eu digo que o Espírito Santo está me dizendo, assim diz o Senhor, você é para mim um agente de transformação. Não se conforme que esse mundo ainda tem pessoas prontas a receber a Cristo. Vamos aplaudir por isso. E eu quero terminar dizendo, tudo isso passa por esta boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu tenho certeza que tudo que vocês ouviram aqui por essas semanas, vocês vão guardar muita coisa no coração de vocês. Mas se tiver que guardar uma fala minha aqui hoje, que seja essa. Você é um ser missional que foi transformado para representar Cristo aqui nesta terra. E a partir do momento que você entender isso, de quem você é em Cristo, pode ter certeza que mais transformações virão na sua vida. Fique em pé, eu quero fazer uma oração por esta casa apostólica. Quero orar por esta igreja. Oh, Rabaxeque anda alabassuri, aleluia. Quem somos filhos de um Deus Altíssimo. O Evangelho de João 1,12 diz: mas todos aqueles quantos receberam, deu-lhes poder para ser chamados filhos de Deus. Eu quero dizer para você que se você serve a Cristo, crê no nome dele, você é esse ser missional. Mas lembre-se que antes de você fazer a sua missão nesta terra, tem um lugar te esperando. Já está pronto, Jesus disse isso. Eu vou preparar lugar. Há moradas preparadas para nós. Porque nós não somos mais criaturas deformadas. Nós somos filhos. Agora há pouco, enquanto a adoração estava adorando, eu estava ali adorando e eu pensei isso. Olha quantos filhos estão aqui hoje adorando a Deus. Imagine a alegria do pai, apóstolo Adilson, em ver pessoas aqui. Nós não ficamos em casa, na telenovela ou na Netflix, irmãos. Nós viemos cultuar a Deus, o culto racional. E outra coisa que eu sempre penso,
é que Deus não tem cromos como nós. Deus não tem esse horário nosso, noite, dia, Ele não dorme. Mas a Bíblia diz em Apocalipse que Ele enviou o seu anjo. Está anotando tudo. Quantas horas, igreja de Jesus, está lá anotada que você adorou. Quantos dias de adoração. Está contabilizada lá no diário do céu, o seu nome. E Deus te vê, um filho adorador. Pela fé e um ato espiritual, põe a mão no seu coração. Senhor Deus, eu faço um clamor por esta casa, por esta igreja, por cada filho teu que está aqui, Senhor. Eu sei, Deus, que esta casa é apostólica, esta casa é profética, esta casa é pastoral, evangelística, esta casa, Senhor, ó Deus, ela também profere a tua palavra de forma de mestre. Eu sei que aqui habita, Senhor, o teu Espírito e em nosso coração também. Oh, Ramachehandaralabassuri andenébrias. Eu oro por este coração, toca nos sentimentos, nos pensamentos, fortaleça, Senhor, o teu filho, que outrora era deformado, mas agora o Senhor está reformando ele, e que ele possa um dia alcançar a plenitude. E eu sei, Deus, o Senhor já tem nos abençoado nesta terra com toda sorte de bênçãos. Está escrito, o Senhor veio para dar vida em abundância, e só de nós fazermos a nossa parte. Neste clamor, Deus, eu te peço, Pai, venha nos ajudar a viver esta abundância, seja financeira, seja familiar, seja profissional, espiritual. Eu quero mais, eu preciso mais de ti, Senhor, e principalmente espiritualmente me revista. Oh, Senhor, revista o teu povo aqui, venha nos revestir. Levante a sua mão agora, igreja, num ato de fé. Oh, Espírito Santo, toca nesta mão, levanta, põe de pé, derrama agora, Senhor, o teu Espírito, oh Jesus, sobre aqueles, e reveste aqueles, Senhor, que estão precisando. Reveste-nos nesta noite. É o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos por esta oportunidade. Em nome do Pai, do Filho e do teu Espírito Santo. Amém. Amém. Eu quero agradecer a oportunidade de poder vos falar nesta noite. E quero agradecer também ao apóstolo Adilson, que tem sido esse amigo. Eu tenho orado por esta casa, irmãos, eu tenho orado, porque eu sei do plano de Deus para esta casa. E você que participa desta igreja, você que está aqui, acredite que Deus te trouxe aqui. E é aqui que Ele vai transformar a tua vida, sabia? Não é o apóstolo Adilson que vai transformar a sua vida. Ele pode ser uma ferramenta de Deus, mas Deus vai fazer através de você exercitar a fé de estar aqui sendo igreja. E por isso eu louvo a Deus. Amém, apóstolo? Pode vir aqui. Eu quero aplaudir ao Senhor pela vida.